Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, um programa que, como você sabe, sempre apresenta pessoas com boas histórias para contar, pessoas que fogem do senso comum e que se destacam aqui na região do Grande ABC. E hoje é com muito prazer que eu converso com ele, o ex-prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior. Auríquio, muito obrigado pela sua participação, Fábio. viu? Muito obrigado a você. Olá, amigo telespectador da Eco TV. Com muita alegria que a gente vem aqui ao seu programa, Fábio. Nós te agradecemos. Ô, Auríquio, você sabe que essa entrevista faz parte aí dos festejos. A sua cidade, São Caetano do Sul, 138 anos, completou nesta semana, e você está fechando essa programação especial. Muito bom. Antes de falar um pouco da sua trajetória, de como a política nasceu na sua vida, Auríquio, vamos destacar essa cidade aí que completou, que tanto representa para você, né? Completou aniversário nesta semana. Ô, Auríquio, para que lado você acha que a cidade vai nos próximos anos? Uma cidade mais humana, uma cidade mais verde, com menos trânsito? Qual o esboço que você faz de São Caetano? Olha, o Fábio, eu me permitiria englobar o futuro de São Caetano junto com o futuro da região metropolitana de São Paulo e com a região do Grande ABC de forma muito especial. Hoje, a gente analisar as cidades da região metropolitana sem analisar o conjunto, nós estamos fadados a errar. Por mais que a gente tenha valores e indicadores próprios das cidades, hoje nós vivemos numa área conurbada, nós vivemos aí num ambiente de 11 milhões de habitantes, onde você não consegue separar muito bem a divisa de uma cidade com a outra. Portanto, você tem que ter uma visão, entendo, mais globalizada, mais sistêmica da questão da metrópole. E São Caetano, naturalmente, que se destaca nesse conjunto de 39 cidades da região metropolitana, por ter bons indicadores, por ter uma atividade econômica muito forte, o que propiciou ter a criação desses bons indicadores, mas a gente está num momento de desafios, né? Desafios do ponto de vista da conjuntura da economia nacional, desafios do ponto de vista da própria metrópole, como nós estamos discutindo aqui, questão de mobilidade, questão de saneamento, questão de resíduos sólidos, questão de saúde, segurança, enfim, todos esses quesitos. E São Caetano, de uma forma muito especial, a gente tem observado com alguma tristeza o sentido que o desenvolvimento tenha tido uma interrupção. Você tem aí perdas claras no sentido de serviços prestados à população. Mas acho que isso a gente pode discutir ao longo do teu programa. Ok. Ô, Auríquio, agora você falou de desafios. Quais seriam os desafios, tanto de São Caetano como da região metropolitana, como você bem englobou? Qual que seria um desafio de destaque que você colocaria entre tantos pontos que existem, né? Olha, obviamente que são muitos fatores que a gente pode estar discutindo aqui dentro desse desafio, mas eu costumo englobá-los numa questão muito clara. É a qualidade de vida, né? A qualidade de vida do morador dessa região metropolitana. Quando você está falando de qualidade de vida, você está falando de um cidadão normal, que acorda, vai trabalhar, estuda, tem família, tem filhos, tem pais. Então, portanto, você tem que cuidar da mobilidade dessas pessoas, você tem que ter oferta generosa de empregos para que essa população possa ter uma qualidade econômica, mas com o menor deslocamento possível. Você tem que ter pensamento constante na educação e na saúde, que são fatores básicos na vida de qualquer cidadão. E, obviamente, quando você está falando em 10, 11, 12 milhões de habitantes, a segurança é um fator fundamental nessa questão. Auríquio, você é de São Caetano? Nasceu na cidade? Eu sou nascido, eu tenho 52 anos, sou nascido em São Caetano do Sul, minha família toda é nascida, meus pais são nascidos em São Caetano, eu sou neto de imigrantes italianos, sou nascido no bairro Santa Paula, moro nesse bairro desde sempre, desde que eu nasci, fui mudando ali de ruas, mas sempre morando no bairro Santa Paula. Sou médico de formação, mas tenho na cidade o amor maior aí por ela, da gente poder estar vivendo junto com os meus filhos, com os meus pais, a gente ter vivido e viver e procurar viver ainda o futuro na nossa cidade. E a sua família, Auríquio, seus pais, eles são da região também ou são de outros os lugares aqui do Brasil? Os meus pais são filhos de imigrantes, né? Certo. Minha mãe é filha de imigrantes portugueses e italianos, e meu pai filho de imigrantes italianos, por parte de pai e mãe. Portanto, eu tenho aí 3/4 da minha ascendência italiana. E, obviamente, também um resquício ainda da imigração portuguesa. Meus pais, como eu te falei, já são nascidos em São Caetano do Sul, sou filho de comerciantes, família de classe média aí, que sempre pautou a sua vida em cima de trabalho e procurando deixar o legado maior de educar os filhos. E como morador da cidade, Auríquio, ainda refletindo mais um pouco aqui, antes de mudar um pouco o assunto aqui da nossa entrevista,
Na sua opinião, o que tem que ser preservado em São Caetano? O que não pode acabar, independente de mudança de gestão, mudança de administração? O que tem que ser preservado em São Caetano, Auríquio? Olha, São Caetano, como nós já falamos anteriormente, tem bons indicadores e uma boa qualidade de vida galgada em cima do seu poderio econômico, tá certo? E esse poderio está fincado exatamente em cima da atividade industrial da nossa cidade. E ao entorno da atividade industrial você tem uma série de outros serviços econômicos, comércio, que acabam trazendo renda e emprego para os moradores. É esse que é o mote principal que eu acho que a gente tem que ter o cuidado para não perder e que, infelizmente, a gente vê aí uma certa inércia da administração local com essas atividades. Então, a gente vê aí, por exemplo, a General Motors anunciando investimentos, muito poucos para a planta de São Caetano do Sul, o não envolvimento da administração municipal com as questões da área privada da cidade, e você tem perdas em cima de arrecadação de impostos, perda em cima de postos de trabalho, perda em cima de receita, efetivamente, que a cidade deixa de ter. Na medida que isso vai se perdendo ao longo dos anos, você tem uma perda da qualidade de vida, porque qualidade de vida para a administração pública está diretamente ligado à atividade econômica que a cidade produz. Ok. Aurico, vamos voltar um pouco aí no passado, no tempo, vamos voltar para a sua administração. Eu cheguei a acompanhar algumas ações já de você como prefeito. Eu até anotei aqui, eu lembro da questão da bicicleta compartilhada. Um projeto que teve até bicicletário um bicicletário compartilhado, não é isso? Foi um projeto, Aurico, que teve até uma boa aceitação. Foi inédito. Foi inédito essa ação? Na região do ABC foi inédito. Okay. Nós somos aí uma das primeiras cidades metropolitanas a aderir a esse projeto. Eu digo aderir e não adquirir, porque ele era custo zero para a administração pública. Não tinha R$1 da administração pública envolvida, com uma adesão crescente dos usuários do modal bicicletário, tá certo? De uma forma inexplicável, a gente fica chateado, obviamente, de ver isso, mas não podemos deixar de constatar, a atual administração, por entender que isso era uma marca do nosso governo, ceifou o projeto, zerou o projeto, não trouxe nenhuma alternativa, ainda que fosse, falar, olha, esse projeto não é bom por causa disso, nós vamos trazer um projeto alternativo. Zero. Aliás, o modal bicicletário, eu diria até que o segmento mobilidade para essa administração é muito pouco cuidado. O modal bicicletário é zerado, não tivemos um avanço em 1 quilômetro que seja de ciclofaixa, de ciclovias, o uso de bicicletas compartilhadas, bicicletários, etc. Nenhum avanço, muito pelo contrário, tivemos regressões significativas nesse quesito. Que é um projeto, não é, Aurico? Até pelo tamanho da cidade de São Caetano, olha, a questão da bicicleta ela poderia ser melhor usada, trabalhada na cidade. Eu entendo, voltando naquela questão metropolitana, a gente tem aí uma série de atividades do modal bicicletário dentro da mobilidade urbana em várias cidades de São Paulo. Capital, naturalmente, é o que mais chama atenção. O prefeito tem se exposto de uma maneira, às vezes até excessiva, na questão do que ele vai fazer, enfim. Mas você percebe que essa discussão ela é fundamental, está na vida da metrópole. E São Caetano, de uma forma muito unilateral, aboliu a discussão sobre o modal bicicletário. Não estou nem aqui falando que eu fiz, que eu tinha projeto, não. Estou colocando, tiraram completamente, aboliram completamente a discussão sobre bicicletas em São Caetano do Sul. Aurico, agora ainda falando um pouco da sua passagem como prefeito de São Caetano do Sul, quando você recorda lá atrás, você prefeito da cidade, tem alguma ação que você fala, não fiz nesse mandato e ter essa autocrítica que você fala, não consegui fazer, gostaria de ter feito? Tem algo nesse sentido, Aurico, quando você pensa na prefeitura? Olha, pontualmente eu não te diria assim, há algum projeto que eu tenha deixado para trás. Obviamente que às vezes você quer avançar mais. E, por exemplo, a gente pode falar continuadamente na questão da saúde, que é um processo de evolução, e eu tive a satisfação, eu fui 8 anos secretário de saúde do prefeito Tortorello, então os primórdios da unificação do sistema de saúde, da municipalização do sistema de saúde, começou comigo como secretário. Eu tive a condição, depois de como prefeito, mais 8 anos, avançar. Então nós tivemos lá 16 anos ininterruptos atuando sobre a saúde de São Caetano do Sul. E a gente vê também, com muita tristeza, processos que eram fundamentais na melhoria da qualidade de vida, no acesso a equipamentos, na construção de equipamentos, na reforma de equipamentos, que também foram interrompidos meramente por questões políticas. Então, isso nos deixa assim, poxa, talvez eu pudesse ter avançado mais para que isso tivesse um prejuízo menor hoje para a população. Aurico, qual a leitura que você faz aí, até nesse ponto da questão da saúde? Quando você, por exemplo, o prefeito Paulo Pinheiro, que foi, até devido ao aniversário da cidade, deu muitas entrevistas, ele colocou a saúde
como o principal ali, a saúde e a segurança, segundo o prefeito, ele destacou nessa administração. E é claro, teceu críticas à administração anterior, que é a sua administração. Qual a leitura que você faz quando você acompanha essas notícias? O que vem à sua mente? Qual que é o Eu prefiro, sinceramente, espectro disso? Fábio, eu prefiro, sinceramente, sobretudo na questão de segurança, de saúde principalmente, educação, eu prefiro não polemizar, eu prefiro deixar a critério da população avaliar de forma comparativa e se expressar aí em várias pesquisas que têm sido feitas aí na região. E a gente também tem as pesquisas nossas, eles também têm as pesquisas, Sim. Eles devem estar vendo a realidade da comparação entre uma administração e outra. Então eu prefiro deixar para a população avaliar isso de uma forma mais objetiva, né? Acho que o grande avaliador não sou nem eu, nem ele, nem nenhum técnico de governo ou membro da classe política, e sim a população. Ok. Olha, quem está falando em polemizar, hoje, muitas matérias saem ainda sobre você na questão das contas, as contas aí do Auríquio. Auríquio, o que aconteceu no seu governo que, na sua opinião, tem essa questão toda na imprensa, a questão do TCE? O que você pode falar aqui para o nosso telespectador sobre esse assunto, sobre a questão das contas do Auríquio? É oportuno, mas é absolutamente normal a vida de São Caetano do Sul, como qualquer outra cidade. Na verdade, o que houve foi uma politização de um assunto econômico da cidade, em função, talvez, aí da ineficiência, para talvez fazer uma cortina de fumaça em cima de outros fatores. Nós tivemos a cidade aí no último ano com déficit orçamentário, como o Santo André está vivenciando, como o próprio prefeito Marinho, outro dia numa entrevista, disse que também São Bernardo está vivenciando. Nós estamos vendo o prefeito Haddad falando aí na televisão, nos jornais, etc., da dificuldade orçamentária financeira. São Caetano passou por essa dificuldade no ano de 2012, não tem nenhum aí bicho de sete cabeças, não há dívida, nada. Há restos a pagar que ficaram, que são normais. Eu costumo dizer, para tentar ter uma explicação factível para a população, é o uso do cheque especial. Você já deve ter usado o cheque especial na sua casa, na sua família. Eu também uso, às vezes, na minha. Tem mês que o dinheiro não dá, o mês fica mais comprido do que o orçamento da gente. E 2012 foi um ano exatamente nesse sentido, que foi um orçamento menor para um gasto maior e ficou-se um resto a pagar. E quiseram polemizar, e eu pediria aí, olha, se você me permitir, claro, aqui, com muita tranquilidade, São Caetano, ao longo dos 3 anos dessa atual administração, vai arrecadar algo em torno de 3 bilhões e 400 milhões. É muito dinheiro para o telespectador que está nos ouvindo pensar em termos de zero, mas eu vou repetir aqui. São Caetano, ao longo de 3 anos, vai arrecadar 3 bilhões e 400 milhões de reais. O próprio prefeito tem dito que de restos a pagar, ele pagou 90 milhões de restos a pagar do que nós deixamos, tá? Em qualquer jornal aí, sim, é verdade, da propaganda política dele, ele diz isso. Então vamos arredondar para 100 milhões, portanto sobrou 3 bilhões e 300 milhões. O prefeito precisaria vir aqui no seu programa e nos outros programas onde ele tem andado para explicar o que ele fez com 3 bilhões e 300 milhões de reais em 3 anos, onde a cidade não ganhou uma única escola sequer, não ganhou uma única unidade de saúde sequer. Aliás, eu poderia até ir mais, a cidade não ganhou uma sala de aula. É a primeira vez na história de São Caetano do Sul que vai passar um prefeito que ficou 4 anos e não construiu uma única escola. São Caetano, que tinha o lema de ser a cidade que escola não era problemas, o prefeito atual vai conseguir bater o recorde de passar 4 anos sem entregar uma única escola para São Caetano do Sul. Eu diria para você mais, que até hoje ele não entregou uma sala de aula, não é que ele não fez uma escola nova, ele não conseguiu ainda pegar uma escola da cidade e falar, bom, aqui eu vou fazer uma expansão, vou colocar mais meia dúzia de sala de aula. Não entregou uma sala de aula, não entregou um consultório médico que se quer, não é que ele não entregou uma unidade de saúde, não entregou. Então ele precisa explicar onde 3 bilhões e 300 milhões de reais foram investidos ao longo desses 3 anos. Aurico, deixa eu pedir um pouco de licença aqui para a sua cidade de São Caetano e eu vou ampliar um pouco aqui a entrevista com você. Então, da Prefeitura de São Caetano, vamos para a Secretaria de Esporte. Opa. Você foi secretário de esporte do governo do Alckmin. 2 anos. De 2 anos. Janeiro de 2013 a dezembro de 2014, não é isso? O segundo biênio da 2013 administração do governador Geraldo Alckmin. Fala um pouco da sua passagem à frente da Secretaria, Aurico. Bom, primeiro que é um motivo de um orgulho muito grande, né? Eu sou um admirador, um soldado do governador Geraldo Alckmin, e ele ter nos dado essa atribuição foi algo, assim, muito significativo. Eu fico muito feliz de ter podido ocupar um cargo no primeiro escalão do governo dele, é uma confiança muito grande. E, aliás, é a primeira vez que São Caetano do Sul teve um filho seu secretário de Estado. Nunca tinha tido, São Caetano nunca tinha tido um secretário de Estado. A região do ABC teve, acho que 5 ou 6 secretários de Estado, e eu tenho orgulho de ter sido um deles.
A nossa passagem pela Secretaria de Esportes foi uma passagem muito profícua, na verdade, porque o esporte é uma ferramenta de integração social, de melhoria de qualidade de vida, de atividades preventivas na saúde, enfim, é uma ferramenta multiuso, eu costumo dizer. Ela tem aplicações na saúde, na educação, na área social, e a gente conseguiu trazer isso junto com o governo do Estado. O governador é um administrador muito dinâmico, absolutamente cioso da questão do uso do dinheiro público, e nos deu missões lá absolutamente voltadas a realmente trazer o esporte em todas as camadas sociais da população do Estado de São Paulo com o menor custo possível do uso do dinheiro público. Acho que a gente conseguiu atingir uma meta muito interessante. A gente ficou com algumas marcas na secretaria. Eu me permitiria aqui deixar uma das marcas que o ABC usufrui até hoje, talvez as pessoas não saibam.Esse circuito de corridas de rua, junto com o Jornal Diário do Grande ABC, é um fruto da um projeto nosso em conjunto com um veículo de comunicação e que está aí já hoje na sua segunda edição. As pessoas gostam, né? Porque tem gente que gosta de correr. Envolve aí 25, 30 mil pessoas por ano na atividade da corrida de rua. Muito bacana. Ô, Auric, ainda já que falamos aqui do governador aqui, do governo do Estado, crise hídrica, Auric. Essa entrevista que está sendo gravada, né? Depois, claro, vai passar em vários horários aqui na nossa emissora. Mas antes de entrarmos aqui a começar essa entrevista, estava lendo o jornal e São Caetano pode ser que aconteça um rodízio de água. É o que já é notícia hoje aqui nos principais jornais aqui do ABC, falando que essa questão da crise hídrica, então as torneiras secas também podem chegar em São Caetano do Sul, se acaso a cidade não chegar a uma meta aí que foi estipulada pela Sabesp. Qual a leitura que você faz dessa crise, Auríquio? Olha, eu acho o seguinte, há uma crise hídrica, não há dúvida disso, nós temos o pior período de seca dos últimos 80 anos, tá certo? Então, naturalmente que você tem um aumento da população, um consumo excessivo, você tem uma dificuldade na manutenção do sistema de oferta e entrega de água. Mas eu acho que é uma crise que o governo do Estado de São Paulo tem conseguido controlar de uma maneira muito efetiva. Naturalmente que você tem pontos aí de escape, mas eu acho que o ABC é um sistema, é uma região que está muito clara do ponto de vista do fornecimento de água. São Caetano, que é fornecido pelo sistema Cantareira, deve se beneficiar na medida que a interligação do sistema do Alto Tietê e do sistema Rio Grande puderem estar completas, porque com isso você vai poder ter uma poupança muito grande do sistema Cantareira. E eu tenho certeza que São Caetano inclusive tem uma empresa, tem uma autarquia pública, que é o Departamento de Água e Esgotos, que é muito eficiente, muito competente, que tem lá técnicos de altíssimo valor. E São Caetano pode, inclusive, trazer soluções alternativas, porque São Caetano foi, no passado, ligado ao sistema Rio Grande, tá certo? Que é o sistema que abastece a maior parte da região do ABC. E na década de 70, houve, por parte do governo do Estado daquela época, uma alternativa de trazer São Caetano ligado ao sistema Cantareira. Mas o sistema Rio Grande, a ligação com o sistema Rio Grande, permanece até hoje. E eu tenho certeza que o DAI, os técnicos do DAI, vão ter a expertise de levar para a Sabesp a possibilidade de São Caetano ser uma das poucas cidades que poderia trabalhar num binômio. Ela poderia ter ligação com o sistema Rio Grande e com o sistema Cantareira, que é o sistema atual que fornece São Caetano, trazendo assim uma segurança hídrica maior para a nossa cidade. Auric, vamos falar agora um pouco do Brasil, vamos falar do nosso país aqui. Qual que é a leitura que você faz dessa conjuntura atual política, Auríquio? Petrobras, a Operação Lava Jato investigando a Petrobras, a questão da manifestações nas ruas, a questão dos partidos políticos, uma crise não há dúvida que há uma crise. Faça um resumo aí do que você acha aí eu acho que não há país dúvida, atualmente. Não há dúvida que o Brasil vive uma crise gravíssima do ponto de vista de credibilidade, tá certo? Tanto pelo modelo político do governo federal está praticamente falido, e a crise econômica, naturalmente, sustenta essa falência do governo federal. Agravado por uma crise do sistema político, onde talvez aí a Operação Lava Jato seja o principal ícone, onde a classe política e os desvios, a corrupção que imperou na Petrobras na última década, estejam vindo à flor da luz, tá certo? Para o cidadão comum. Esses ingredientes fazem com que a presidente da República tenha um enfraquecimento muito rápido e muito agudo na função do seu cargo. Agora, nós não podemos, eu entendo, absolutamente de risco
a gente falar em impeachment ou afastamento da presidente sem ter um fator jurídico que sustente esse afastamento. Senão nós passemos a viver num sistema político altamente de risco. A democracia está assegurada em cima de eleições, em cima de direitos individuais, em cima de liberdades que você não pode infringi-los, por mais que o desejo e a frustração política da população nesse momento, e é legítimo, porque a presidente se elegeu em cima de parâmetros que foram mentirosos, foram falsos, e a população agora percebe isso com clareza, as oposições mostram isso, e a própria população tem a percepção disso, com crise econômica, com crise de desvios de dinheiro da Petrobras, etc, etc. Mas nós não temos, infelizmente, na nossa democracia, nenhum mecanismo que algumas democracias têm, chamada de recall, onde você, depois de determinado tempo, você faz um tipo de um plebiscito para falar, bom, esse governante que você elegeu está indo bem ou você quer retirá-lo? Nós não temos isso. Então, nós temos eleições fixadas de 4 em 4 anos. O que nós temos que ter é mecanismo de pressão para que o Congresso fiscalize, para que o Congresso dê condições de governabilidade para que a presidente possa sair dessa crise. Porque quem vai pagar essa crise em última instância somos nós, cidadãos, que pagamos impostos, que dependemos de emprego, dos serviços públicos, etc. Mas a gente agredir o modelo democrático que a gente vive hoje, eu acho de altíssimo risco. Ou seja, Auric, a democracia está em risco, está em xeque também, dependendo aí dos desfechos, não é isso? Todos sabem da minha ligação contrária ao Partido dos Trabalhadores, não temos nenhuma simpatia. Acho que o Partido dos Trabalhadores está no limbo realmente da política brasileira. Eu acho que trouxeram aí o que havia de pior no modelo de governança para o Brasil. O Brasil era um país que vinha galgando posições fundamentais, com equilíbrio econômico, com o equilíbrio das suas finanças, e o Partido dos Trabalhadores, infelizmente, destroçou isso. Mas não é por isso que nós vamos agredir a democracia, que é o bem maior, é o valor maior que nós brasileiros carregamos hoje na política nacional. Verdade. Auric, você também não acha até que o próprio PT, o Partido dos Trabalhadores, acaba pagando um ônus aí também? Porque, por exemplo, a Operação Lava Jato e outras investigações, há políticos do PP, do PMDB, também há outros atores aí envolvidos. E você também não acha que, por toda essa onda de crise econômica, também tem um ônus a mais no partido, independente, é claro, todo mundo sabe que acompanha, sabe da sua... Veja bem, eu acho o seguinte, o Partido dos Trabalhadores está pagando um preço por um modelo de governança que eles criaram, primeiro tentando trazer como se fossem os donos da história, que tudo começou no governo do ex-presidente Lula. A gente sabe que o Brasil é uma construção desde a instalação da República, nós temos uma construção permanente aqui. Nós não vamos fazer juízo de valor de nenhum governante, mas o presidente Lula, o ex-presidente Lula não é o dono da história do Brasil. E se instalou um modelo de troca de favores e recursos para garantir governabilidade no Congresso Nacional, que foi o episódio do Mensalão, que dali se desqualificou o processo político. E agora o processo da Lava Jato mostra que isso só se piorou de lá para cá. Portanto, eu acho que o Partido dos Trabalhadores do PT vai pagar um preço muito alto por esse tipo de modelo. Agora, nós não podemos também aqui falar que o Partido dos Trabalhadores só tem políticos desqualificados. Aí seria injusto da nossa parte. Mas eu acho que a população vai saber reconhecer isso e começa a reconhecer isso nas urnas já na eleição de 2016. Aliás, a gente já tem visto aí um grande número de desertores do Partido dos Trabalhadores, tá certo? Que estão indo para outros partidos, tentando tirar a alcunha de ser do PT. Isso é pior, eu acho que sinceramente, é pior. Esses são os desertores que eu ouvi outro dia uma figura de destaque do PT falar que esses serão amaldiçoados pelas urnas na medida que façam a deserção da história do Partido dos Trabalhadores. Auric, falando em eleições aí 2016, qual a sua expectativa quando você pensa já nas eleições? Está cruzando a esquina, o tempo passa tão rápido, não é, Auric? Logo é 2016, logo eleições. Né? Mas passa muito rápido. Qual a sua expectativa? O que você pensa, já pensando realmente na sua cidade de São Caetano do Sul, o que vem à sua mente? Olha, eu entendo que, de uma forma muito especial, esta eleição de 2016 ainda ela precisa ter uma definição agora do Congresso Nacional na volta do recesso, a partir de segunda-feira próxima, para saber que amplitude que a reforma política vai tomar de fato no dia a dia da vida dos políticos, em função da eleição que se aproxima, como você muito bem colocou, que falta um ano. Ninguém sabe o prazo de filiação partidária, se será mantido de 1 ano ou de 6 meses. Ninguém sabe se haverá janela, chamada janela da
infidelidade partidária, onde o quadro político pode mudar de partido. Ninguém sabe ainda a permanência ou não da reeleição. Ninguém sabe ainda o financiamento público de campanha vai vir ou não vai. Quer dizer, está absolutamente indefinido. A política municipal está na dependência muito exclusiva do que o Congresso Nacional promulgará agora de reforma política nos próximos 30, 40 dias. Daí em diante, eu acho que pode traçar um cenário político para as eleições municipais de 2016. Ok, olha, Aurico, a conversa está muito boa, mas eu preciso chamar o intervalo. Não sai daí, você está proibido de mudar de canal. Na sequência, eu volto mais aqui com o ex-prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior. Não sai daí. Sustentabilidade. Palavra comprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega 4 conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo o que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo o que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo o que ele sempre inspirou, a essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano, pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou Certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Estou de volta aqui com um garoto aqui do bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul, que depois cresceu e virou prefeito da cidade, José Auríquio Júnior. Ô Auríquio, lá atrás, eu falei desse garoto, quando você criança, lá brincando lá no bairro Santa Paula, você imaginava um dia chegar à prefeitura da cidade, Auríquio? Não, te confesso que isso nunca foi um objetivo excessivo da minha parte, não. Na verdade, acho que talvez como meu desejo sempre foi de ser médico, minha vocação profissional sempre foi de ser médico. Talvez dentro desse desejo de servir e estar dentro da medicina possa ter despertado, aí depois na área de gestão pública tenha despertado esse interesse, mas nunca de uma forma patológica, doentia, não. Certo. Sempre com equilíbrio. Acho que política tem muito de destino, né? Não adianta a gente às vezes forçar uma barra por um lado, que não é por aí. O destino conta muito na questão política. Como cantou os Beatles, né, Auríquio? Let it be, né? Deixa ser, deixa estar, naturalmente, as coisas vão acontecendo, né? Auríquio, deixa eu aproveitar essa entrevista aqui. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Você me permite ainda, falando da atual administração, que nós comentamos muito aqui no nosso jornalismo, Auríquio, desse mandato do prefeito Paulo Pinheiro, a troca de secretários, essa troca de secretários, uma troca muito alta. Eu acho que bateu o recorde, não só aqui no ABC, mas
pode até pesquisar depois, acho que nunca uma cidade trocou tantos secretários como nessa gestão. Qual a sua visão sobre isso? O que você poderia falar a respeito dessa troca de secretários hoje em São Caetano? O Fábio, o amigo telespectador deverá me acompanhar aqui no raciocínio. Na verdade, São Caetano vive uma crise de comando, né? Uma permanente crise de comando. O prefeito atual não é afeto a administrar, não é do perfil dele, uma pessoa que tem outros valores, que como médico teve lá o destaque dele, mas não é o perfil dele de administrar a cidade. E com isso você tem ali eminências pardas, os filhos dele, que não têm cargos na prefeitura, uma forma muito até, fica até esquisito, né? Não tem cargo, mas tem áreas de comando na prefeitura, tem gabinete lá dentro, tem sala lá dentro da prefeitura, o filho, a filha. Aí você tem outros elementos que vêm de outras regiões do ABC para comandar a cidade, você tem empresários que até estavam na nossa administração, depois foram galgados a grandes comandantes, gerenciadores. Então, na verdade, você tem essa falta de comando na cidade. E com isso a cidade fica solta. E o reflexo direto são os secretários, tá certo? Você tem uma troca aí, tem secretarias, como você muito bem colocou, que tiveram em 2 anos 5 secretários diferentes. A de esporte mesmo teve muita troca, Eu fui secretário do prefeito Tortorello 7 anos e meio, quase 8 anos. Não fui 8 anos porque eu tive que me descompatibilizar para ser candidato. Você demora, no mínimo, para adquirir o mecanismo de uma secretaria 6 meses. Então tem secretário que não conseguiu adquirir o mecanismo da secretaria e já estava exonerado. Isso traz, obviamente, uma interrupção de serviços, uma perda na qualidade dos serviços, e quem paga essa conta é o cidadão, é o morador de São Caetano do Sul. Então essa crise de comando na cidade é muito ruim para o morador, sim. Eurico, saindo mais um pouco aqui de São Caetano, voltando lá para, ampliando aqui a nossa conversa, Brasil, você falou da reforma política. Deixa eu pegar um ponto, Eurico, dessa reforma. Qual a sua opinião hoje, sobre a questão do voto distrital, Eurico? O que você... Eu sou absolutamente favorável. O que você acha? Eu sou absolutamente favorável. Eu sou adepto do voto distrital. Eu acho que, a nível nacional, eu sou favorável ao parlamentarismo. Eu acho que o Brasil tem maturidade e tem governo suficiente para ser parlamentarista. Agora, o voto distrital é fundamental num país como o nosso, onde as dimensões são enormes, o financiamento da campanha é cada vez mais caro, cada vez mais difícil. Portanto, se você não distritalizar o voto, nós vamos ter cada vez mais crises como a da Petrobras, cada vez mais caixa 2 de campanha, cada vez mais os desmandos que a gente tem assistido aí Brasil afora, infelizmente. Então, ainda, na sua opinião, voto distrital, voto totalmente distrital, favorável? Absolutamente. Acho que você tem todas as condições, aliás, o projeto do ex-governador Serra no Senado é muito valioso. Acho que a gente poderia começar ele com cidades com mais de 200 mil habitantes e progressivamente crescendo isso já nas eleições de 2016 para os parlamentos locais. Legal. Eurico, essa semana aqui de aniversário de São Caetano, nós recebemos vários moradores aqui no nosso jornalismo, no Eco Notícias. O meu querido amigo Alexandre Furtado recebeu aqui o dono da padaria, uma advogada, enfim. Certo. Nós realmente recebemos os moradores aqui. Eu falei com o Moisés Delgado, se eu não me engano, ele é dono de uma panificadora lá se eu não me engano, até no seu bairro. Ele fez uma questão que eu achei interessante. Ele falou assim: poxa, Beza, minha cidade nunca elegeu um deputado federal. Ele colocou algo assim. Qual a leitura que você faz disso, Eurico? Por que São Caetano nunca elegeu, nunca teve como destaque? Qual que é a sua opinião? O Moisés é um amigo nosso, dono da padaria Elite, mas eu vou me permitir aqui corrigir o Moisés. São Caetano já teve deputados federais, sim. Teve o ex-prefeito Anacleto Campanella, foi deputado federal, depois, inclusive, foi cassado pela ditadura militar. Depois nós tivemos o deputado federal Antônio Russo, também foi um grande deputado por São Caetano do Sul. Depois tivemos o ex-prefeito Raimundo da Cunha Leite, que também foi deputado federal. De característica comum é que todos eles precisaram, que é o destino de uma cidade como São Caetano, que tem aí pouco mais de 100 mil eleitores, 110, 115 mil eleitores, você precisa de votos de fora, porque você não tem colégio eleitoral suficiente para eleger nem deputado estadual, nem deputado federal. Portanto, essa é uma dificuldade a mais que São Caetano conta, por ser um território pequeno, com uma população relativamente estável, em torno de 150 mil habitantes, por consequência o número de eleitores não cresce, fica em torno daqueles 100, 120 mil. E daí você não consegue ter colégio eleitoral para eleger. Não é um defeito da cidade, mas é uma característica política que quem tem a pretensão de pleitear os cargos ao Parlamento Estadual e ao Parlamento Federal tem que ter essa visão, que vai precisar ter votos de fora de São Caetano do Sul. Legal. Eurico, uma pergunta fácil agora. Você é religioso? Sou.
Tenho muita fé. Qual que é? Tem uma religião específica? Sou católico, apostólico romano, praticante. Vai na igreja nas missas aos domingos? Vou à missa pelo menos uma vez por semana. Minha família, eu sou filho de pais muito religiosos, minha mulher também muito religiosa, minha mulher faz parte do movimento das comissões pastorais, então a gente tem uma vida religiosa muito ativa, com muita fé, aí nos dedicando realmente à causa à causa católica. Tem um padroeiro aí mais favorito aí? Tem um santo aí que você Olha, destaca na sua eu tenho muitas na sua fé devoções, católica? eu tenho muitas devoções, mas eu sou absolutamente devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Acho que o Brasil é abençoado por ela e todos os seus filhos também são abençoados. Mas somos também devotos aí de São Judas Tadeu, Santo Agostinho. Santo Agostinho é interessante, hein? Senhor, afastai-me do pecado, mas não agora. Frase clássica dele. Nossa Senhora Desatadora de Nós, aí Sim. temos muitas devoções aí. Oric, e o seu mapa afetivo da cidade? Quando você pensa o seu mapa afetivo de São Caetano, qual é o lugar que você gosta de frequentar? O que você... Olha, eu gosto muito do bairro onde eu moro. Eu acho que o Santa Paula é um bairro que teve uma evolução assim muito significativa e eu posso falar isso até como testemunho, né? Porque eu nasci, tenho 52 anos de bairro Santa Paula. Um bairro que se urbanizou de uma forma muito bem feita, muito gostosa, muito bucólica até, tá certo? E eu gosto de frequentar as padarias da cidade, os restaurantes da cidade. Eu não tenho assim, um local de extrema preferência. Eu gosto de sair e andar pela cidade, de circular na cidade. Eu gosto muito de São Caetano. E nos 15 bairros, a gente tem sempre alguma coisa específica que você fala, aquele lugar é gostoso de ir. Então, eu acho que se eu citar um lugar só, eu vou estar sendo injusto. Talvez o local que eu mais vá em São Caetano do Sul é no meu bairro, porque por proximidade, etc., você acaba fazendo as coisas até a pé ali, perto de casa. Tudo na caminhada, né, Oric? Tudo na caminhada. Oric, eu fiz algumas questões aqui a você no que diz respeito à prefeitura, ao executivo. Então também gostaria de jogar um pouco ali para o legislativo da sua cidade. Qual que é a leitura que você faz hoje da Câmara Municipal de São Caetano e de seus habitantes? Tem qual comentário que você poderia fazer sobre a atual eu até aqui, gestão? Recapitulando o que nós falamos aqui atrás, né, você viu que eu sou adepto ao sistema parlamentarista, então eu respeito muito o parlamento a despeito de nunca ter sido parlamentar, né? Essa talvez seja aí um dos desejos que eu carregaria comigo aí ainda na minha vida pública, mas, ou talvez até transfira isso para os meus descendentes, né? Mas eu sou respeitoso demais com o parlamento local. Eu acho que essa legislatura em São Caetano tem deixado eventualmente aí o poder de fiscalização efetivo sobre o governo local. Eu acho que nesse quesito a gente poderia ter, acho que são bons legisladores, tem um papel significativo no parlamento da cidade, mas deve o papel fiscalizador do legislativo sobre o executivo nessa legislatura está falha. A gente poderia entrar aqui numa série de questões, mas eu não vou entrar, até porque esgotaria aí o telespectador com detalhes absolutamente de governo. Mas o poder de fiscalização está depauperado, está defeituoso, sim. Poderia ser bem melhor. Poderia ser maior, mais efetivo, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Aurico, ainda falando um pouco aqui, Aurico, sobre a questão política, falando de política aqui. Na sua opinião, o eleitor, ele migra, Aurico, com uma certa facilidade de partido para partido? Você acha que ele é mais ligado ali no candidato, na pessoa? Eu acho que depende muito o tipo de eleição que você está descrevendo. Quando você está descrevendo uma eleição municipal, eu acho que a figura humana prevalece sobre a figura partidária. Diferentemente de quando você está falando de uma eleição nacional ou estadual, onde a figura também conta naturalmente, mas aí o peso partidário tem um significado maior. Porque nós temos uma democracia jovem, né? E os partidos são jovens. E infelizmente, eu acho que a questão da reforma política, nesse aspecto, seria muito importante, a pulverização de partidos. Nós temos hoje, se eu não me engano, 34 partidos, com mais 4 ou 5 que estão na iminência de serem registrados. Portanto, isso não há 34 ideologias diferentes, não há 34 concepções de vida pública diferentes. Então você tem, essa questão acaba intoxicando o eleitor e você aí acaba tendo a prevalência de 3 ou 4 partidos, 5 no máximo, aí, que estão no subliminar, na consciência do eleitor. Mas que eles usam isso mais nas eleições estaduais e nacionais e sobretudo nas eleições de parlamento. As eleições locais, acho que é muito mais a figura real. Aurico, mas você não acha que isso está se diluindo? Já está acontecendo fusões
de partido. Você acha que é uma tendência até Eu acho, nesse cenário que mas você se falou, você não tiver intervenção de uma reforma política ampla e que de fato efetive a questão dos partidos, você não vai ter resolução. Por mais que você tenha fusões, que você tenha, até estão falando agora em federações de partidos, você não vai ter a resolução desse quadro. Com 34 partidos, Fábio, você não vai poder estar corrigindo isso, tá certo? Você tem a questão de cláusula de barreira, você tem uma série de questões aí que a Justiça Eleitoral vai ter que rever. Entendi. Oríquio, e voltando a falar aqui sobre São Caetano, focando um pouco mais, 138 anos que a cidade fez aí, na sua opinião aí, se você pudesse dar um presente para a sua cidade, qual seria o presente aí que você daria para ela e para os seus moradores? O que você acha que eu daria a eles, presente ideal? Eu daria a eles, ou não sei se é dar ou pedir a eles, que eles resgatem a autoestima. O São Caetanense perdeu muito a autoestima com essa administração atual. Você percebe, o maior difusor da qualidade de São Caetano sempre foram os seus moradores. Hoje você vê um morador triste, acabrunhado, avaliando mal os serviços públicos, portanto ele perde a sua estima, ele perde a autoestima de falar bem da cidade dele. Eu pediria isso, que vocês vão buscar resgatar a autoestima do valor que tem morar em São Caetano do Sul, aquela alegria. Eu acho que o ponto máximo da alegria do morador de São Caetano do Sul foi na administração do ex-prefeito Tortorello. O São Caetanense era feliz porque tinha o Tortorello na prefeitura. Depois, e o time também, né, Eurico? O time fazia mais gols conjunto. Também. Depois nós viemos, deixamos uma qualidade de serviço público também que trouxe autoestima. Nós precisamos recuperar isso para o morador de São Caetano do Sul. A sua autoestima, a alegria e a satisfação de morar em São Caetano do Sul. Eurico, eu brinquei aqui, eu falei que o time também fazia mais gols. Fala um pouco do azulão, o famoso azulão, Eurico. Olha, eu sou suspeito, eu fui médico do São Caetano, tá certo? Do azulão, do AD São Caetano. Na fase dura, não na fase, próspera, na fase... Estava ganhando dos grandes. Ganhando dos grandes, vice-campeão de Libertadores, campeão paulista, aí eu era só torcedor já. Tá. Mas com muito orgulho. O prefeito Tortorello o ex-prefeito Tortorello criou a Associação Esportiva São Caetano, o Azulão, no ano de 1989, logo depois, 91, se eu não me engano, 92, eu fui ao departamento médico no sentido colaborativo. Tá. O São Caetano foi formado por colaboração. Quase um voluntariado. Praticamente. Uhum. E o Tortorello era o grande líder desse movimento. Então, eu tenho um orgulho, um carinho muito grande. Deixo aqui um abraço ao presidente Nairo. O Nairo se desdobra lá. O pessoal... como tudo no futebol é assim, né? O dirigente paga a conta quando o time vai mal. Quando o time vai bem, ninguém lembra quem é o presidente, quem é o diretor de futebol. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Nairo. Nesse período que eu fui médico do time, o Nairo era diretor de futebol e o Tortorello era o presidente do clube. Então, eu sei o quanto eles gostam, o quanto eles trabalham, o quanto eles entendem do futebol profissional. É que o futebol é caro, é difícil, é competitivo, mas eu tenho certeza que muito difícil, né? O azulão, o AD São Caetano vai voltar a brilhar, também dentro desse conjunto da autoestima do São Caetanense que nós estamos falando aqui. Que é muito importante, né, Eurico? É um time o time de futebol ele leva o nome da cidade. São Caetano com certeza foi muito divulgado através do seu time. Muito mesmo. Esse aspecto, o Tortorello marcou o maior gol da história da nossa cidade. Ele conseguiu dar um ícone que São Caetano não teve nesses 138 anos de vida. Muito legal mesmo. Olha, deixa eu pedir a minha orientação aqui do meu querido Eric San. A conversa tá boa, Eurico, eu tenho alguns questionamentos. Como é que nós estamos aqui, Eric? Ok, podemos seguir aqui em frente? Ok, Eurico, sobre essa questão, ainda voltando um pouco sobre as eleições de 2016, né? Eu entrevistei recentemente o prefeito Paulo Pinheiro. Aliás, todos os prefeitos daqui, deixa eu até ampliar, como você disse, ampliar aqui a ilustração que eu vou fazer. Todos os prefeitos aqui, eles estão se colocando para a reeleição, né? Todos vão tentar a sua reeleição. Você vê uma disputa muito acirrada, Eurico? Como é que você imagina essa... Eu acho que é natural que todo o dominante de um cargo executivo pleiteie a reeleição. Está na regra do jogo, embora eu sou contra a reeleição, sempre fui, e acho que vai ser muito... Em todos os níveis, você acha que... Todos os níveis. Eu acho que o mandato de 4 anos é curto. Você deveria ter mandatos de 5 anos, mas seria um mandato sem reeleição, um mandato único. Mas é natural que os detentores dos cargos executivos pleiteiem a reeleição. O cenário em São Caetano ainda acho que é muito embrionário, né? Muito cru ainda. Mas eu acho que a tendência, eu diria que São Caetano deve ter no próximo ano uma eleição meio que plebiscitária.
meia de comparação de modelos. Tá. E dentro dessa comparação de modelos, o eleitor vai eleger o modelo que ele prefere, o modelo atual, um modelo alternativo que possa trazer resgate de qualidade de serviço, de qualidade de vida, da autoestima do morador. Mas isso tudo vai se colocar no ano que vem, tá certo, Fábio? Porque eu acho que ainda é muito precoce e, repito, a falta de definição de parâmetros eleitorais que o Congresso Nacional tem que nos dar. Oric, voltando, você tocou num ponto que eu achei muito interessante no começo do nosso bate-papo aqui, que eu pedi para você falar de São Caetano, você falou assim, olha, para falar de São Caetano, eu tenho que falar das outras cidades da metrópole. Porque, e, se não me falha a memória, eu até li recentemente que das 5 grandes metrópoles existentes no Brasil, no nosso país, né, nas mais diversas regiões, sul, sudeste, norte, nordeste, a região metropolitana do ABC é a única que eles o IBGE classificaria assim, sem fronteiras. Você está em São Caetano, você já está em Santo André, de Santo André já vai para Mauá. E dentro dessa dinâmica, qual que é a sua leitura sobre o nosso atual consórcio intermunicipal? Nós temos um consórcio aqui, o Auríquio. Você acompanha esse consórcio? O que você pode falar sobre a... Olha, hoje é o Maranhão lá que é o presidente. O prefeito Maranhão, né? Eu tive a honra de, como prefeito, eu presidi o consórcio intermunicipal. Foi bem lembrado da sua parte. Eu fui presidente no ano de 2009. 2009 eu fui presidente do consórcio. Tá. Não lembro se foi 2009 ou 2010, mas eu fui presidente do consórcio. Nós precisamos entender, a nossa região metropolitana, a região metropolitana de São Paulo, que é onde nós estamos inseridos, é a 3ª maior região metropolitana do mundo. Nós temos a primeira região metropolitana, Cidade do México. A segunda é Cidade de Lagos, na Nigéria. E a 3ª é São Paulo. Olha, obrigado e boa. Nossa, não disputando com Tóquio. Que legal. Disputando com Tóquio. Portanto, a 5ª vem em Nova York. Portanto, nós temos aí uma questão de conurbação muito grave, muito grave. O governo do Estado de São Paulo tem a Emplasa, que é uma agência específica para cuidar da região metropolitana. Você tem mecanismos de intervenção nas regiões metropolitanas, financeiros, orçamentários, de execução, que são muito importantes. E o consórcio tem a missão de ser um facilitador para essas 7 prefeituras. O problema é que, e eu até aqui coloco um meia-culpa, o consórcio público, o consórcio do Grande ABC, se transformou em órgão público. Tá certo? Existia uma pressão muito grande para que você desse agilidade nos processos através de transformá-lo num ente da sociedade privada num ente da sociedade pública, da esfera pública. E foi na minha gestão que nós fizemos essa transformação, com a anuência das 7 câmaras municipais, com a anuência dos 7 prefeitos que estavam junto conosco. Ou seja, teve toda uma consulta, quase uma assembleia aí para tomar atitude. O problema é que, mais uma vez, e aí eu quero aqui deixar claro, eu não estou colocando na pessoa, mas nós não podemos deixar de registrar, o consórcio, através das administrações do Partido dos Trabalhadores, se transformou também num órgão de governo com enorme aparelhamento. Hoje você vai lá, você tem membros do PT das 7 cidades ocupando postos importantes dentro do consórcio. Então nós deixamos de ter um consórcio que era um facilitador para ter mais um órgão público no ABC, com aparelhamento, com empreguismo, enfim, e trazendo muito poucos resultados práticos aos 7 municípios. Então eu deixo aqui o desafio, e eu acho que isso o prefeito Maranhão talvez não vá ter mais a possibilidade de fazer, porque já está chegando no final do mandato dele. O ano que vem é um ano eleitoral com muito poucas ações. Eu deixaria o desafio aos próximos 7 prefeitos que vão ocupar as 7 cidades depois de 1 de janeiro de 2017, que revisassem a questão do consórcio intermunicipal do Grande ABC. Aliás, é o primeiro lugar que eu estou falando isso, de forma pública. Opa, exclusividade aqui. Porque, na verdade, nós precisamos rever. O modelo que nós tínhamos em mente, ele não ocorreu na forma que nós imaginávamos, porque houve um enorme aparelhamento. Eu gostaria que se fizesse um raio-x hoje de gasto das 7 cidades com um efetivo prestação de serviço do consórcio para essas cidades. É um tema espinhoso, é um tema que nenhum gestor público quer colocar na pauta, porque você está indo contra um organismo que é dos prefeitos, tá certo? Mas quem está pagando essa conta é o cidadão. Eu gostaria muito que os veículos de comunicação trouxessem o gasto individual de cada uma das 7 cidades, antes e depois da transformação do consórcio em órgão público, com as efetivas produções de projetos e obras no Grande ABC. Acho que ele trouxe de bom para a região? Acho que tem um estudo muito significativo para se fazer aí.
E até apresentar, não é, Eurico, o que ele fez Exatamente. efetivo ali para a região. Investimentos e resultados práticos. Né? Tá certo? Eu acho que é muito importante. Que legal. Ô, Eurico, e voltando agora, tocando mais um pouco na questão de São Caetano, voltando aqui para a sua cidade, o crescimento aí, a tal da verticalização da cidade, a questão, muitas pessoas falam, poxa, São Caetano é uma cidade dormitório. Qual que é a leitura do Eurico nesse sentido? Olha, eu entendo que nós, São Caetano, vou voltar na região metropolitana, mas vou falar agora especificamente de São Caetano. A verticalização ocorreu reflexo direto do boom econômico que o país sofreu. Não há cidade que não passou por um processo de verticalização. Qualquer cidade, o mercado imobiliário teve uma bolha gigantesca na década passada e entrou um pouco ainda nesta década aqui, que nós estamos agora, em função do boom econômico. Não há quem não comprou, que não foi buscar a sua casa própria, o financiamento do seu imóvel, do seu automóvel. Isso tudo traz impactos realmente nas cidades. O impacto em São Caetano ficou na ordem de 5, 6 mil novos moradores, o que não tem nenhuma reflexo em termos que isso seria o fator para se perder serviço público. O impacto na mobilidade sempre tem, porque São Caetano tem uma malha viária única, que você não tem por onde expandi-la, tá certo? E obviamente que o aumento da frota, que não é só da cidade, é da região toda, acaba impactando. Não há cidade que não teve impacto sobre a sua mobilidade. Agora, existiu um discurso muito populista e oportunista por parte de alguns agentes públicos, onde eu incluiria inclusive o atual prefeito, e que não teve nenhuma ação prática. Já vão para 3 anos de governo, estão trabalhando com a lei que fui eu que deixei em 2010, freando a verticalização. É que toda vez que você produz uma lei que modifica o uso e ocupação do solo, que é o caso das leis de zoneamento, você tem um período de latência para que essa lei passe efetivamente a ter um efeito prático. Porque você tem um mercado imobiliário que trabalha com estoque de terrenos, com estoque de projetos. Essa discussão precisa ser séria, ela precisa ser técnica, ela precisa ser sincera, ela precisa ser olho no olho. Não uma discussão populista, falar para o morador que ele quer ouvir, que vai acabar com os carros, que não vai ter mais prédio na cidade, que vai ter, que você vai frear a questão. A verticalização é um dos quesitos que nós temos que discutir dentro da questão das metrópoles. E eu discuti isso sempre com muita seriedade, abrindo discussão com o mercado imobiliário, abrindo discussão com a sociedade civil organizada. Nós estamos indo para 3 anos desse governo. Que discussão que se fez até agora? Estão usando a nossa lei de 2010. Agora estão falando em revisão para o último ano de governo? Agora é mais oportunista ainda. É mais oportunista ainda. Portanto, eu acho que faltou uma discussão séria. Eu não coloco aqui que o meu projeto seja o melhor projeto. Nós, em 2010, fizemos uma lei absolutamente de freio no processo de verticalização. Tanto é que, para você construir o mesmo prédio, você precisava do dobro do terreno. Então, se você for pegar hoje, de 2010 ainda você teve estoque de projetos. Em 2011, 12, 13, 14 já são projetos praticamente que já foram feitos sobre a égide dessa nova lei de 2010. Que freia, fundamentalmente. Basta você ver que o preço do metro quadrado em São Caetano do Sul acabou se mantendo, porque você não tem novas construções. Então você precisa ter uma discussão séria. Agora, por conta disso, nós vamos fechar a cidade, que falam que vão frear tudo. Então, houve muita discussão populista e oportunista. Discussão séria e técnica. A última que São Caetano teve foi em 2010. Ô, Eurico, até complementando, além de ser uma discussão séria e técnica, tem que ser constante, não é? Permanente. Porque tem que acompanhar o dinamismo. Permanente. O Estatuto das Cidades obriga. O Estatuto das Cidades obriga o administrador a fazer isso, inclusive. A rever o plano do uso e ocupação do solo e, consequentemente, a lei de zoneamento. Ok. Eurico, estamos aqui caminhando aqui para o final do programa. Eu te agradeço mais uma vez, viu? Muito obrigado mesmo aqui pela sua participação. Aqui usar esse espaço de debate aqui e trazer informação para o morador. Com certeza. Muitas vezes ele só escuta um lado da situação, né? Não, fique à vontade. Olha, em questão isso de só escuta um lado da situação, olha, aquela câmera 3 é toda sua, toda sua. Nós temos aí 1 minuto e mais alguns segundos aí. Fique à vontade, fala o que você quiser, Eurico. Pode ir. Eu quero primeiro agradecer a Eco TV, na sua figura, Fábio, e o telespectador que nos ouviu agora durante esse período todo. Mas queria deixar para o morador de São Caetano do Sul meus parabéns. São 138 anos que a cidade completa. Nós temos aí inúmeros desafios.
Eu gostaria muito que a cidade continuasse na sua rota de desenvolvimento, de melhoria de qualidade de vida, que os serviços básicos voltassem a ter os parâmetros que já tiveram em outras épocas, tá certo? E que a gente pudesse resgatar fundamentalmente a autoestima do morador de São Caetano do Sul. Aquela autoestima de gostar de comprar na cidade, de passear na cidade, de ver o futebol da cidade, de ir ao shopping. Nós conseguimos trazer um shopping pela primeira vez na história de São Caetano do Sul. Então, tudo isso faz parte do morador de São Caetano. Tenha certeza, dias melhores virão. O país atravessa uma crise muito difícil, mas nós temos que ter fé que o sistema democrático vai nos colocar na rota de novo do desenvolvimento. E São Caetano, eu tenho certeza também que brevemente recuperará a sua capacidade de amor à cidade, de compreender a cidade e de ter, de fato, uma cidade sustentável, justa, solidária, buscando inovação e desenvolvimento para todos os seus 150 mil moradores. Muito obrigado, Fábio. Aurico, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Muito você. obrigado. Espero Valeu. na próxima. Estamos aí, Você à disposição volte aqui de para vocês. falar de São Caetano. À disposição. No Brasil também, falamos de muita coisa Falamos de hoje, tudo, né? exatamente. Ok. Obrigado, Fábio. E eu que agradeço você, telespectador aqui da Eco TV, por mais essa edição do Eco TV Entrevista. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Até logo. Muito obrigado. Valeu.